Bisfosfonatos e implantes, amigos ou inimigos eternos? Meu nome é Lucas Pin, seja muito bem-vindo ao Domine Seus Casos, que é o meu projeto sobre complicações em reabilitação oral. A implantodontia é peça-chave para a reabilitação oral como conhecemos hoje, com uma odontologia multidisciplinar que envolve implantes, próteses, orto, endo, cirurgia bucomaxilo, harmonização orofacial, mas a gente não pode tirar a importância da implantodontia e uma das complicações que mais arrepiam os cabelos da nuca de nós implantodontistas é a osteonecrose dos maxilares causada por bisfosfonatos. Mas, Luca, o que são bisfosfonatos? Bisfosfonatos são drogas, é uma droga que tem a ação de diminuir a atividade osteoclástica. Vamos devagar. Pacientes que usam bisfosfonato, eles utilizam para ter menor taxas de reabsorção óssea. Esses bisfosfonatos são indicados para pacientes, por exemplo, com osteoporose ou uma osteoporose média, talvez um pouco mais grave, e também muito utilizados para alguns tipos de câncer. Tem várias modalidades de bisfosfonatos com suas diferentes potências, tá? E diferentes vias de administração. Como já é de praxe, eu vou buscar sempre estar trazendo artigos científicos para corroborar com evidência científica os meus conteúdos. E se você quiser ter acesso a esse e outros artigos científicos, basta você ir na descrição do vídeo e entrar no meu canal do Telegram. Lá eu coloco os artigos científicos que eu utilizo, que eu passo aqui nos meus vídeos. Então, se você quiser, basta ir na descrição do vídeo e se inscrever no meu canal do Telegram. Mas tá, Lucas, qual que é a relação entre o bisfosfonato e a osteonecrose? Funciona assim, o bisfosfonato age no turnover ósseo, né, no metabolismo ósseo, e por vezes, dependendo da região que o osso vai envelhecendo, ele pode necrosar de maneira espontânea ou por alguma injúria, tá? Injúria essa que pode ser alguma extração dentária, pode inclusive, se o paciente tiver indicação de utilizar bisfosfonatos mais potentes, uma endodontia pode ser arriscada. Então, não seria diferente para a instalação de implantes. Tá, osteonecrose pode ser causada, então, por essa inativação osteoclástica causada pelos bisfosfonatos. E a gente precisa dessa remodelação óssea, do turnover, para que implantes funcionem, ósseo integrem. Vou estar trazendo aqui para vocês um artigo da Associação Americana bucomaxilofacial, né, de cirurgiões bucomaxilofaciais, que eles, de tempos em tempos, fazem um paper com uma revisão de literatura referente ao impacto dos bisfosfonatos, porque quem vai realmente tratar a osteonecrose para valer são os bucomaxilos, né? A gente tem que saber evitar e prevenir a osteonecrose, tá? Que é uma complicação gravíssima. Mas esse paper ele é muito interessante porque traz algumas coisas bem relevantes para nós implantodontistas. Para começar, vamos falar dos bisfosfonatos intravenosos, tá? Mais conhecido como zometa, tá? Esse é um nomezinho que você tem que guardar aí. Zometa é um bisfosfonato endovenoso, normalmente utilizado em combate de tumores, tá? E eles são realmente muito arriscados de causar a osteonecrose dos maxilares. Existem estudos, né? Tem estudos de caso, estudos controle, estudos coorte, que estimam uma incidência de osteonecrose por bisfosfonato endovenoso de 0,8%, que teoricamente é baixo, mas não é tão baixo assim, até 12%. Tá? E essa osteonecrose pode ser algo agressivo. Pode ser uma pequena fístula que com uma curetária se resolve, mas existem casos de osteonecrose que precisa de grandes ressecções mandibulares. Então a coisa não é brincadeira, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o risco de pacientes com osteonecrose. Então são números realmente muito preocupantes. Então pacientes que fazem uso endovenoso está contraindicado a ação do implantodontista para reabilitar esse caso com implantes. Mas entenda que implantes não são contraindicados em pacientes que fazem uso do zometa, desde que, e isso é muito importante, desde que os implantes já estejam instalados. Existem muitos estudos que mostram que a sobrevida de implantes em pacientes que fizeram zometa
antes, né, antes da terapia com bisfosfonato, a sobrevida foi similar a pacientes do controle que não fizeram uso. Então, assim, entenda que o paciente vai precisar iniciar esse tipo de tratamento. Hoje, os médicos já estão bem mais cientes disso. Então, eles mesmos já tentam organizar uma terapia que, quando possível, tá, eles indicam para o dentista, né, falam com o paciente, olha, você não vai poder mais fazer implante depois que a gente começar o tratamento. Então, procura o seu dentista e faz o que você tem que fazer lá. Entenda esse faz o que tem que fazer lá, endodontia, implante, extração, tudo isso daí. Tem dentes comprometidos, você tem que extrair. Isso é, inclusive, profilático, é algo preventivo ao tratamento. Porque e é ruim para o médico também, se ele tiver, sei lá, um caso de um abscesso periapical, periodontal, dente fraturado ou muito cariado, e ele começar um tratamento, é muito melhor que ele adeque o meio bucal, ele já sabe disso. Mas daí é a oportunidade de colocar implantes, tá? Prévio ao tratamento bisfosfonato endovenoso. Mas assim, esse nem é tão preocupante porque os pacientes vão ficar sabendo. O grande lance são os pacientes que fazem o uso do bisfosfonato via oral. Por quê? Estima-se que, isso em 2009, tá? 190 milhões de prescrições de bisfosfonato via oral já tinham sido feitos. Isso em 2009. Hoje esse número pode ter dobrado, triplicado, eu não saberia dizer. Tá? Então, pacientes que recebem bisfosfonato via oral, eles são considerados um risco bem menor de gerar osteonecrose do que os pacientes que usam bisfosfonato endovenoso. De acordo com o fabricante, a incidência da osteonecrose causada por bisfosfonatos nos maxilares foi calculada em 0,7 a cada 100 mil pessoas por ano de exposição. Tá? Então, é menos de 1 a cada 100 mil. É uma porcentagem baixa, 0,00001, sei lá. Outros estudos corroboram com esse dado, né, mostrando 0,01 de incidência. Um estudo foi feito na Austrália, outro um estudo com 13 mil membros participantes, né, uma amostra de 13 mil apresentou ali 0,06%. Então, realmente, o risco para pacientes que fazem o bisfosfonato, o risco de osteonecrose, para quem faz uso de bisfosfonato via oral, é menor, mas não quer dizer que ele não exista. E aí tem um detalhe importante que é em relação ao longo prazo, pacientes que fazem uso do bisfosfonato por uso prolongado. Prolongado, entenda, 3 anos em diante. Esse risco aumenta. Tá? Então é isso que você tem que ficar esperto. Então vamos resumir isso daqui. Se você quiser ler o artigo na íntegra, vai lá no meu canal Telegram, ele vai estar lá disponível para você. Gratuito, sem pegadinha, é só entrar lá e baixar. Mas resumindo, bisfosfonato via oral, ao passo que o bisfosfonato endovenoso, o médico tem muito cuidado em receitar e prescrever, né, e faz toda a recomendação necessária, o bisfosfonato via oral, ele já é prescrito quase que de maneira indiscriminada, porque o bisfosfonato é uma coisa boa. Pacientes com osteoporose, entenda, mulheres de meia idade que já estão na menopausa, elas usam muito, é muito comum o ginecologista ou médico que faz o acompanhamento delas prescrever, porque é uma droga muito boa. Só que tem esse porém. Ajuda muito na osteoporose e é muito importante, não cabe a nós suspender esse tipo de medicação. Mas é muito importante você saber que boa parte dos médicos não alerta esse tipo de risco para os pacientes. Você tem que saber identificar e como você pode identificar isso. Os bisfosfonatos via oral normalmente têm uma administração semanal ou mensal, tá? Semanal ou mensal. E o mais comum é o alendronato de sódio. Então, falou zometa, você fica esperto. Falou alendronato, você fica esperto também. E falou, eu só tomo um cálcio uma vez por semana. Traz a caixinha para eu dar uma olhada. Porque as vitaminas e tudo mais pode até ser semanal. Mas, às vezes, a paciente não sabe que ela está tomando um bisfosfonato. E você precisa, é sua responsabilidade de fazer esse levantamento, tá? Na anamnese, na hora de checar a parte de medicamentos que o paciente toma. Então fique esperto. Falou que toma uma vitaminazinha, um cálciozinho uma vez por semana, tem risco, tem chance de ser alendronato. E aí vem a segunda pergunta. Tudo bem, dona Maria, você toma esse medicamento há quanto tempo? Você vai falar, comecei mês passado.
Mês passado e nada é quase a mesma coisa. Curtos períodos de utilização não vão causar grandes impactos. O lance é que o bisfosfonato ele é acumulativo, ele tem um poder de adesão no tecido ósseo muito grande, então ele tende a acumular com o tempo. Por isso que a utilização a longo prazo pode ser um problema. Então, pacientes que usam a curto prazo, entenda isso até 1 ano, o risco é baixo. Ele existe, ele deve ser comunicado, mas o risco é baixo. Pacientes que fazem uso prolongado, há 3 anos para lá, pode ser necessário fazer a suspensão da medicação. Isso será feito pelo médico, não por você. Você precisa se comunicar com o teu médico, falar, olha, a gente está precisando suspender a medicação por causa disso. Você pode mandar alguns artigos para ele, esse, por exemplo, e é possível fazermos a suspensão por 6 meses da medicação? Espera 3, põe o implante, passa 3, volta a tomar. Tá bom? Esse é uma sugestão, porque não existe um protocolo fechado para abordagem em bisfosfonato. Eu já operei vários pacientes que fazem o uso do alendronato. Até hoje nunca vi nenhum tipo de problema. Mas assim, o risco existe, precisa ser comunicado. E nada como uma boa e velha anamnese decente. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever no meu canal, tanto do YouTube quanto do Telegram. Se você quiser também, me siga nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, eu estou no Facebook também, que eu te vejo na próxima. Um abraço.